Oi, gente, boa noite, boa noite. Sexta-feira, sextou, cá estamos nós, na última semana já de novembro. Daqui a pouco o ano acaba. E hoje temos mais uma live. Dessa vez a convidada é a Ana. Ela é a mãe do Johan. Ele tem 11 anos e a gente vai falar com ela justamente sobre essa questão de como é ser mãe de um adolescente com deficiência, né? No caso, ele também teve mielo, então a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, de sequelas e tal, como que foi a vida dele até aqui e focar realmente na questão da adolescência, né? Porque como a gente sabe que a adolescência já não é uma coisa lá muito fácil quando você não tem, quando você é uma pessoa típica, muda muita coisa, a gente descobre, começa a descobrir o corpo, começa a ter várias mudanças do corpo e aí realmente dá uma bugada em todo mundo. E aí, quando você tem uma deficiência, não sei se pro caso do Johan é assim, mas no meu caso algumas coisas começaram a pegar um pouco e aí a gente vai bater um papo, eu, a Ellen, que acabou de pedir para entrar aqui, e a Ana, pra gente falar sobre isso. Vamos ver se ela entrar. Vou chamar a Ana aqui. A gente testou agora há pouco, ela conseguiu entrar numa boa. Aí agora deu que ela não pode participar. Vamos ver. E aí? Olha, É? hoje funcionou. Mentira que eu tô vendo todo mundo. Você tá Mentira. vendo todo mundo, Renan? Mentira que eu E eu tô tô vendo vendo todo todo mundo. mundo. Ah, não, Renan, para, vai chover. Apocalipse. Só pode. Não, aqui vai parar de chover, porque aqui já tá chovendo, então vai sair sol. Meu Deus, que apocalipse. Tô É vendo todo verdade. mundo. Tá muito errado, gente. Isso não é normal. Não, Teve Ou live, tá muito teve, perto. teve live que tinha 4 aqui e eu não via ninguém. Hoje tô vendo todo mundo. Muito bem. Vamos aproveitar enquanto tá dando tudo certo. Exatamente. sim. Seguiu o Boa noite fluxo. para quem está entrando. Boa noite, Márcia. Boa noite, Amor. Boa noite, Dariane, Ju, Bruna, Luciana. A Márcia falou que está aqui já, que acho que a mãe da Estela, que é daqui de São Paulo, está aqui também. Maneira Sul, Jean. Luciane, tudo bem? Eduardo. Tem mais uma galera entrando aí. Gente, vamos expandindo a live aí para gente chegar em mais pessoas, porque isso é um tema acho que super importante para a gente discutir a partir da visão da mãe, né? Não basta ser mãe, né? Tem que ser mãe e participar. Claro, senão não tem E, graça. e temos Não, um exemplo bem. Renan. Não disso. Diga, E ela tem um bônus, né? qual é o bônus? Ela é mãe e irmã de Mielo. Ah, é verdade. Tem esse detalhe, eu não lembrava bem, muito bem lembrado. Bem lembrado. É do Muito bem coração, lembrado. mas é Então, irmã. Eu amo Marquinha. é verdade. Então, já tem conhecimento de causa, já tem uma referência mais sólida, então tá tranquilo, né? Só que Né? não. Super tranquilo. Você tem uma coisa de muito tranquilo. Mas Super é muito tranquilo. Só que importante, Tranquilíssimo. porque assim, quando recorre dúvidas, e sempre recorre, eu tenho alguém para recorrer, não para ter um padrão, né? Porque ninguém é um padrão atípico ou típico, ninguém tem um padrão. Mas assim, para ter um norte para a gente seguir, porque uhum. já é difícil, é uma criança típica, né? Já é uma fase complicada. Imagine, né, com todas as questões que vem, o psicológico, você já não sabe lidar, ser mãe já é complicado, né? Lidar com qualquer Sim. filho é complicado. Então a gente sempre busca alguém para um conselho, uma palavra, você já passou por isso, uma troca de experiência, e isso é muito importante. Nessa Sim. fase, eu acho que é a fase que eu mais estou precisando, pelo menos de uma palavra, assim, é normal, você não vai dar conta, ele não vai tomar o remédio sem precisar ameaça, então é uma coisa muito importante para quem é mãe, cuidador, pai, a pessoa que é responsável, né? Sim, sim. É importante mesmo.
Então, vamos lá, conta um pouquinho do começo da história de vocês, do Johan. Ele foi operado intraútero, como que ele teve de sequela, como que foi para a gente começar os primeiros anos dele, para daí depois a gente partir realmente para o agora, para essa parte da adolescência. Vamos lá. Sim. O Johan, começando na gestação, foi uma gestação bem complicada. Ele é minha quarta gestação, mas é o primeiro nascido vivo. E eu ia no médico, eu não tomei ácido fólico, sulfato ferroso, tudo que uma gravidez normal, e principalmente mielo, deveria, eu não fiz nada. Apesar de fazer o acompanhamento corretamente, os médicos simplesmente não me receitaram. A única coisa que eu tomava por conta era sulfato ferroso, porque eu sempre tive anemia, e minha mãe teve 7 filhos. Vocês estão me vendo? Que para mim está parecendo que vocês estão travando. Então tá bom. Normal. Pra mim tá normal. Então, perfeito. A minha mãe teve 7 filhos, né? Eu sou a mais velha, então eu sabia que sulfato ferroso tinha que ser tomado. Porém, o ácido fólico nunca passou pela minha cabeça. Aí tive uma gravidez bem complicada, 27 quilos, e foi conturbado. Na hora do nascimento, eu não tinha dilatação. Aí eu ia e tinha muita hemorragia. Eu ia no meu hospital de referência, não resolviam, até que eu fui até o HC e nisso me deu uma hemorragia e um ataque cardíaco no Johan, e foi aonde na cesárea foi constatada mielo, porque até então, para vocês terem uma ideia, eu descobri o sexo dele com quase 8 meses, porque nem isso ele queria mostrar. Então, né? Foi uma surpresa bem grande. Hoje em dia, com a tecnologia de hoje, eu me lamentaria se ele nascesse, por exemplo, hoje com mielo, porque não que seja mais fácil, mas é menos difícil uma cirurgia intraútero. Mas há 11 anos atrás, nem se ouvia falar nisso, né? Muito menos em mielo. Eu nunca tinha ouvido falar em mielo meningioma. Sim. Então, à medida que está passando os anos, está evoluindo muita coisa, graças a Deus. Aí, o que aconteceu? Quando ele nasceu, né, ele foi retirado, falaram assim, ele tem um probleminha nas costas e um na cabeça. O na cabeça não era problema, era a placenta que plastificou, ele passou do horário de nascer, e daí tinha alguns hematomas, mas não era nenhuma doença até então. E o probleminha nas costas que eles falaram era mielo, né, que estava com a bolsa, né, típica. E nisso ele foi diretamente, não houve choro, toda aquela coisa bonitinha da gestação, não tive. E foi. A primeira cirurgia dele foi com 4 horas, a correção, né? Com 10 dias ele colocou a DVP. E ele, assim, ele mexia os pezinhos antes da cirurgia, sensibilidade ele não teve por muitos anos, mas agora ele tem. Ele fez a cirurgia, continuou mexendo, né, os pezinhos, e foi indo uma evolução. Se você pensar no quadro mielo, ele é uma grande, como se fala, um grande, não sei se eu posso usar essa palavra, milagre, porque às vezes eu ia numa consulta que normalmente era residente, e os médicos falavam, não, ele não tem mielo, porque ele anda normal, né, com uma pequena disfunção no joelho, mas em comparação às crianças de mielo, ele é um outro nível, assim. Porque a lesão dele é bem baixa. O que pegou mais foi a questão renal, bexiga e intestino. É essa a nossa principal luta nesses 11 anos, né? Principalmente nesses 2 últimos anos. De lá para cá ele fez, perdi as contas de quantas cirurgias, só nos 2 últimos anos ele já fez 8 cirurgias. Ele e as 8 cirurgias foi na região da bexiga, né? Mas assim, ele sempre foi uma criança muito fácil de lidar, aceitava muito tranquilamente os remédios, as consultas, porque ele nasceu no ambiente, né? Ele viveu, pelo menos aí, contando por baixo, 40% da vida dele dentro do hospital. E então ele nunca teve uma
a dimensão Rejeição? que o que ele estava passando era diferente. Então, assim, apesar de ter sido muita luta, né, essas questões que quem é mielo ou tem contato já está cansado de saber, ele sempre foi uma criança muito fácil, de novo, entre aspas, né, de aceitar como se aquilo fizesse parte e faz, né, dele. A Sim. questão está sendo quando a consciência começa a vir, né, quando você começa a perceber os outros, as diferenças. E é aí que veio, né, o pulo do gato. Quando a gente acha que não tem como ficar difícil, mais difícil, vem essas questões, né? O Johan, ele sempre foi preparado por mim psicologicamente. Eu sempre tentei colocar nele muita aceitação, não que ele é diferente, mas que todos somos, né? Tem uma criança, por exemplo, na escola, que sempre tem muito bullying, né? Tem crianças que são zoadas por serem gordinhas, magrinhas, então nunca você vai satisfazer as pessoas, né, no geral, e deixar elas felizes, digamos assim, com você. Então, eu sempre trabalhei isso com ele, que ele teria que estar feliz com ele mesmo. E tem sido, assim, tinha sido, durante algum tempo, muito... parecia que eu estava fazendo um trabalho excelente, pelo menos nessa parte, né? Parecia que estava indo tudo bem. Até chegar à pré-adolescência, essa fase que já é uma explosão de hormônios para todos, mas que vem a consciência, né? O problema é a consciência, você saber que às vezes não é normal, você não ter, você vê o seu amiguinho, pode posar na casa dos outros amiguinhos, em teoria, né? Porque até os meus filhos atípicos eu não deixo, aliás, típicos, né? Então, mas assim, né, que foge da normalidade e a aceitação sobre si é muito complicada. Então, às vezes eu converso com algumas mães que têm essa mesma fase e dá um alívio tão grande, porque parece que a gente é incompetente. Parece que nós não estamos fazendo o nosso papel de mãe direito, porque a gente encontra muita resistência em muitas coisas, assim, que seriam, que até então não tinha resistência. Antigamente a gente lutava contra a bactéria da bexiga. Hoje em dia a gente tem que lutar contra a bactéria e contra a pessoa que não quer ir no médico, não quer tomar o remédio, porque, né, é bem complicado assim. Difícil. E falando em remédio, é o Rezemic ou alguma outra coisa? O Johan, ele, desde que começou essa cirurgia da bexiga, ele desencadeou também depressão e síndrome do pânico. Já na primeira cirurgia, que foi para mais de 10 horas, a gente teve alguns quesitos no hospital que não necessariamente tinha a ver com a cirurgia ou com ele, mas afetou ele muito. Então, foi um momento que ele estava vulnerável e outras coisas também afetaram. Então, de lá para cá, ele toma Retemic, antidepressivo, né, e antipsicótico também, porque teve uma fase bem complicada dele sentir uma dor que ele queria descontar em si mesmo. Não dor física, né? Dor psicológica. Porque para dor física, eu acho ele uma das pessoas mais fortes que eu já conheci. Os médicos mesmo falavam que as dores que ele sente, dando risada, a gente não aguentaria chorando, né? Então, o que mais incomoda a gente nesse momento é a questão, as dores da alma, né? Mais complicado. Que acarreta essa mudança também, né, da adolescência, vindo os hormônios, ou você vê a diferença e você às vezes encarar o diferente de uma forma mais pessimista, né? Sim. Então, é complicado. Entendi. Vi que a Malena entrou aí. Boa noite, Malena. Boa noite, Daiane. Boa noite, ACMS. Gente, se tiver algum pai, alguma mãe aí de mielos também, quiser participar, botar perguntas ou compartilhar a experiência de vocês mesmos para a gente ir trocando aqui, fique à vontade, tá? Enquanto a gente vai batendo nosso papo aqui. Uma coisa que eu queria te
como tá, Ana? Ele faz sonda? Como que é essa parte da sonda para ele? Como que é a questão da Então, escola também? Se ele faz sozinho ou não? Como que é? a parte mais, eu acho que é a parte que mais pega em mim, né, a minha dificuldade e a dificuldade da maioria das mães de adolescentes que ainda usam fralda é a parte mais complicada, porque ela é muito determinante nas outras. Por exemplo, o Johan está 2 anos tentando, ele fez não é a Mitrofanoff, né, a dele é o conduto de Monte, porque fora todas as questões, o apêndice dele é inacessível. Então, eles fizeram o conduto, que normalmente é usado um pedacinho do apêndice, eles fizeram com um pedacinho do intestino. Uhum. A primeira vez deu alguns problemas, entupiu e tal. Resumindo, nesses 2 anos e 8 cirurgias, ele ainda tem que usar fralda e ele ainda. Agora parece que pior, porque agora vaza até pelo conduto. Então, são dois orifícios, né, que ele solta o xixi. Uhum. E qual é a questão dele? Ele nunca teve problema com outras crianças chamando ele de bebezinho, porque tem, né? Porque usa fralda, porque ele sempre teve esse entendimento que era uma necessidade, que era uma coisa mais, né? Que não tinha o que fazer. Desde que veio, foi proposto para gente essa cirurgia. E, claro, se olhar pelo olhar médico, o principal motivo era salvar o rim, que ele tem o rim, um praticamente nulo e o outro já com bastante lesão, mas que o efeito secundário seria sair da fralda, que até então ele fazia sonda de 3 em 3 horas via pênis, ele usava fralda o tempo inteiro, incontinência o tempo inteiro, e tudo bem. Aí veio a esperança, que é uma coisa também que eu acho que pega muito, né? A esperança de sair da fralda e a autonomia, que ele até, mesmo com 11 anos, e o intelecto dele ser normal e todo o resto, ele tem uma dependência ainda muito grande. E às vezes, maior parte por culpa minha, né? Que quer super proteger e acaba atrapalhando em alguns casos, né? Porque a independência a gente só trabalha se você forçar o outro a fazer sozinho, né? Mas por ele ter a questão do TDAH também, então é uma coisa que eu tenho um cuidado maior, porque as bactérias dele já estão resistentes a antibióticos. Até nessa semana a gente está numa loucura, porque está repetindo pela terceira vez o exame de urina, porque a bactéria está bem doida lá dentro, daí eles não querem dar remédio antes de saber o que é. Então, eu tenho um cuidado maior nessa parte. E qual é o princípio que veio nesses 2 anos? Eu acho que é uma soma, né? É as gotinhas que estão transbordando o copo. Ele, depois desses 2 anos e 8 cirurgias, ele ainda não saiu da fralda. Ele deveria fazer sonda de 3 em 3 horas, mas por ser fixa, tá tendo que ficar fixa pelas essas questões de estar vazando. Então, é bem complicado, assim, a aceitação dele. Em vários momentos ele fala para mim que tudo que ele está fazendo não está valendo a pena, que ele continua até pior do que era antes. Ele ainda tem essa visão imediatista, né? Que ele queria que isso, que era a principal coisa que estava incomodando ele, fosse resolvida naturalmente. Mas eu tento, né, mostrar que o rim, que seria o que, né, o mais importante, está estável. Mas assim, a nossa cabeça, nós que somos adultos, às vezes não temos essa maturidade para ver, né, os prós e os contras e aceitar que vai dar errado 10 vezes e que você tem que continuar tentando. Então eu sinto que ele está numa fase muito cansado. Aí ele não quer tomar remédio porque não está adiantando, né? Não quer ir no médico. Aí é uma luta a mais para coisas que até então não tinha esse problema, porque antes era fácil, era só pegar ele, dar o remédio, pegar ele e levar ao médico. Então, agora, ele precisa aceitar e ter a vontade também, né? Então, ele está nessa fase, ainda está com a fraude e ainda com a sonda, mas estamos lutando para a próxima cirurgia dar certo.
Acho que é bem o que você falou. Acho que talvez a questão do rim, por não ser uma coisa visível, então para ele não está adiantando, né? O adiantar da cirurgia para ele talvez fosse realmente sair da fralda, ou da sonda talvez não tenha como sair, Da mas sonda. talvez da fralda fosse o resultado que ele esperasse. E aí é difícil realmente. Talvez, até, como você disse, até para adulto ou para quem é uma pessoa típica, às vezes lidar com essas questões. E como também tem a questão da adolescência e tudo mais que a gente já sabe que é complicado, complica um pouco mais ainda, né? Sim, Um pouco ainda eu mais digo complicado. que eleva a potência, né? O que já é, né, a Uhum. rebeldia, as coisas já é no normal, acontece com crianças de mielo. Eu não sei se é uma mãe coruja falando, mas às vezes eu sinto que ele tem, digamos, um motivo a mais para realmente reclamar, porque, poxa, realmente é nadar, nadar e morrer na praia, né? Mas eu tento colocar isso na cabeça dele, que todos somos assim. Eu não tenho, às vezes, uma condição física para nadar, nadar e morrer na praia, mas outras questões da minha vida são assim. Então, eu tento colocar esse olhar, né, para ele amadurecer e ver que cada um sofre uma coisa que para si é extremamente dolorosa, mas que todos estão sofrendo, né, independente da condição. Mas não é fácil, né? Não é fácil para a gente. Como vai ser? Por exemplo, esse último ano, que ele estava no quinto ano, agora nos últimos meses a gente conseguiu colocar ele na classe especial, porque ele ainda não está no nível para ir para o sexto ano. E no quinto ano, na escola que ele está, tem um projeto que é aula de natação para as crianças. Legal. E quando veio esse projeto para a gente, eu sentei e conversei com ele, Johan. Eu autorizo, se você quiser, porém, você tem que entender que se você for, tem a questão da fralda, você vai ter que usar uma fralda, né, para a piscina. Uhum. Eles vão ver, porque até hoje ele esconde muito, ele usa roupa muito larga, aquele quesito, né, que faz total sentido para mim. Sim. Eu que não tinha nada de atípico, pelo meu corpo eu fazia o mesmo, né? Então essas coisas eu não acho que seja fora da normalidade de qualquer adolescente. Cada adolescente é de uma forma, né? Aí eu Uhum. expliquei para ele, você pode, eu sei que se você quiser, você vai lidar com isso e vai é, superar e vai escutar as piadinhas, mas vai passar. Só que você está com essa disponibilidade, eu perguntei para ele, você quer? Porque Uhum. uma coisa é você conseguir passar por isso, outra coisa é você, né, ter uma escolha, né? Quando você não tem Uhum. escolha, você tem que ir pronto, mas nesse caso ele Exato. tinha. Por um lado, ele ficou triste, porque é a questão da, né, não é o ir na piscina, é o social, é o ser aceito, é o fazer Uhum. parte. Mas, por outro, ele resolveu não se expor nesse momento. E eu achei importante, né? Porque é um dos momentos que a gente está mais lutando assim, com essa parte psicológica. Então, para quê, né? Já tem tantos motivos aí para a gente. Ele já tem cabelo comprido, já é um motivo para zoarem, né? Então, ele já tem outras coisas. Vamos, né, diminuir e filtrar o que a gente precisa ou não É. passar. Nesse ponto, somos parecidos, porque na adolescência também tinha cabelão, então Né? passava. Sim, estava exposto a esse risco de ser zoado por conta do cabelo, mas não é. É o que você falou, tipo, todo mundo é diferente de algum jeito e vai ser zoado por um motivo ou por outro. Não tem jeito, Eu né? procuro passar para ele assim, que às vezes a pessoa que está apontando o dedo e zoando uma outra por qualquer diferença é a pessoa que está tentando esconder em si alguma coisa que ela não quer que os outros vejam. Então a gente ataca para se defender. Então é Uhum. que nem, né, eu procuro, eu ensino muito a questão do comportamento, do respeito, e às vezes eles ficam horrorizados com a forma que alguns alunos tratam as professoras. E eu falo que é justamente essa questão. Às vezes a criança não ganha um abraço, ou o adolescente, no caso, né? Ela tem só uma visão do mundo, então, assim, ataca para poder se proteger. Sim, Então, a gente tem que saber lidar e também não atacar sempre, porque às vezes, só de você ignorar verdadeiramente, a pessoa desiste. E a é. maioria das vezes é o que acontece, né? Mas a gente fala, não me
não me afeta, né, no caso dele, mas sempre acaba afetando, porque é uma coisa na adolescência, você começa a ter a questão de querer ser aceito. Uhum. E a pessoa te apontar alguma coisa, mesmo que por fora você esteja mostrando que está tudo excelente, por dentro não está, né? Então, é isso que a gente tenta tomar muito cuidado, porque ele é um adolescente, ele foi sempre muito fechado, assim, na questão do sentimento. Apesar dele ser carinhoso ao extremo, ele não é de expor. Aí, para ele expor, a gente tem que ficar em cima, né? E às vezes é positivo. Então, a gente tenta deixar ele mais livre possível. Boa. Até uma pergunta que eu ia te fazer era justamente isso. As estratégias, sei lá, que você tenha colocado em prática para ele realmente se sentir seguro e tentar se aceitar na medida do possível, obviamente, porque tem as questões dele, enfim, tem umas questões, e também e para ele entender que ser diferente também é normal até certo ponto. Então, eu queria, você está um pouco respondido, mas se você quiser complementar também, fica à vontade. Senão, eu queria eu partir vou complementar. Não, deixa eu só complementar essa parte. Que como eu sempre fui um pilar, né? Eu sempre fui trabalhando isso com ele. Mas nesse momento, eu busco muito ajuda com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Às vezes eu pergunto na terapia, no psicólogo, alguma coisa, alguma estratégia, às vezes nem eles conseguem me dizer de que forma, né, lidar com tal situação. Então eu procuro mesmo conversando, respeitando o que ele sente, explicando, olha, por exemplo, ele se nega a tomar o Retemic. Eu falo, tudo bem, você tem essa opção, né? Só que tudo que a gente evoluiu todos esses anos vai ter consequências se você parar. Então, eu deixo muito para ele ter como se diz? Possibilidades. O domínio da própria vida. As próprias escolhas, exatamente. Mas, é claro, dentro do possível. Você Sim. tem essa opção, também não pode abrir muito, né? Porque se deixar, desiste de tudo, né? Sim. Aí relaxa e mais pra frente vendo o que dá, né? Então mas principalmente apoio com pessoas que estão passando a mesma coisa. Socorro, alguém me ajuda. É normal isso acontecer, principalmente. Renan, já recebi muita mensagem desse ser humaninho aí falando: socorro! Me ajuda! Na hora do desespero, gente, não tem o que fazer. Porque, por exemplo, você precisa, né, ter alguém para te mostrar que você, eu como mãe, né, você está falhando ali, mas é normal você falhar. Nenhuma mãe, porque às vezes, não sei se as mães típicas também são assim, mas mãe especial, ela sempre acha que é culpada. A culpa faz parte do universo da mãe em geral, mas eu acho que da mãe especial um pouquinho mais. Porque parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Parece que as crianças fazem sonda na hora certa. Parece que os remédios estão todos perfeitos. Que na hora de ir no médico, tranquila, a criança vai feliz. E um belo dia, recentemente, conversando com uma mãe, que até por sinal está internada com o filho agora, eu percebi que não, tá todo mundo sem saber o que fazer, só que a gente disfarça, né? Então, essa busca, assim, esse apoio, eu acho muito importante, até mesmo para a gente perceber que não é só a gente que não consegue, né? E buscar estratégias, conversando, deu certo para uma, pode ser que deu ou não para outra, e assim vai. Isso aí. No fim, todo mundo tem sua briguinha ali, né, dentro de casa. Todo mundo, a grama do internos. Exato. Às vezes é mais verde porque é de plástico, né? Exatamente. O xing-ling. Né? Exatamente isso. Mas acho que essa seleção da grama do vizinho sempre ser mais verde, acho que é padrão para todo mundo, né? Mas realmente é tão clássico. É um padrão, né? Exatamente. É que você tocou num ponto que acho que é legal falar um pouquinho, que é a questão de querer dar independência para eles de uma certa forma, mas também super proteger. Como equilibrar isso e como que você tem lidado com isso? E até já emendando... Pode vai nessa. E depois também você fala como tem sido para você, como mãe de um adolescente, lidar com essas mudanças, ver as transformações pelas quais o seu filho está passando, sabe?
Como que você tem passado por essa fase também? Então, o Johan, quando nasceu, eu era extremamente neurótica. Eu não deixava as pessoas se aproximar dele sem passar álcool gel na mão. Pegar no colo, então, nossa, tanto que o Johan foi acostumado a não ser pegado no colo. Até que com mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, eu fui no médico. Nem me lembro qual era o médico. Mas eu sei que eu levei uma surra tão grande. Ele olhou para minha cara e falou: se você continuar assim, o seu filho não vai passar de 1 ano. Porque você não deixa ele ter anticorpos, você não deixa ele tentar fazer as coisas. Ele olhava para o objeto, ou para a água, ou para qualquer coisa, ele já estava na mão dele. E isso foi muito difícil para mim, esse tapa na cara, digamos assim, foi muito difícil, porque como assim eu não posso super proteger ele? Como que eu vou deixar qualquer um encostar nele? Se ele pegar uma doença? E Uhum. depois desse tapa na cara, eu fiz o contrário. Eu deixava ele lá e o brinquedo longe, deixava no chão, tanto que ele andou com 1 ano e meio, que é o tempo, digamos assim, de uma pessoa típica. Quando ele nasceu e começou as físios, as médicas falavam para mim assim, a médica não, a físio, né, a Tati, maravilhosa, falava assim, ele vai andar, ele tem tudo para andar, mas não espere antes dos 5 anos, porque né, é uma questão neurológica, não é só o andar, né, não é só o músculo e o osso. Aí eu estava super tranquila, porque essa questão do andar ou de uma possível cadeira de rodas sempre foi uma questão que eu nunca tive nenhum problema em aceitar, digamos assim, não sei se é essa a palavra. Mas assim, eu sabia que ele ia ter uma vida normal, né? Se fosse apenas isso. A minha questão sempre foi a fralda, desde que ele nasceu, a fralda e a sonda, e a questão como ele seria quando ele crescesse, quando ele se apaixonasse. Desde que ele era um bebê, eu vinha fantasiando isso na minha cabeça. Até que aconteceu esse fato e eu mudei totalmente e ele evoluiu assim, nossa, tanto que agora ele anda de bicicleta, ele não tem o equilíbrio, ele se estabaca no chão. Parece, se vir o conselho tutelar na minha casa, vão falar que eu espanco ele. Mas, assim, seja livre. Brinque e seja livre. Então, essa questão mudou muito. E eu sempre fui muito ciumenta, né? Típico. Aí eu pensava, Imagina. né? Quando ele tiver a paixonitezinha, uma namoradinha, e essas coisas, né? Que é o normal do ser humano. Uhum. Mas quando começou a acontecer essa liberdade, e eu sempre dei liberdade para falar comigo sobre tudo, né? E graças tenho com todos os meus filhos. Então eles me contam tudo. A primeira vez que eu fiquei sabendo de uma coisinha dessas, eu chorei de emoção. Eu falei, gente, olha, já está acontecendo. E eu achei que eu ia ser negativa, ia ser contra. E a única coisa que eu penso é que no caminho dele venha pessoas que agreguem para ele, né? Que, no sentido de que não faça ele, não diminuam ele, né? Pela condição física. Essa é a coisa Uhum. mais importante para mim, porque assim, ninguém tem um relacionamento perfeito, né? Nem pessoas típicas, se é que existe esse nome, né? Porque eu costumo dizer que cada um é especial do seu jeito, né? Uhum. Cada um tem a sua limitação. E então, assim, relacionamento já é difícil, mas você poder, né, contar com uma pessoa que esteja ali do seu lado e que não use as armas contra você é excepcional. Então, assim, eu achei que eu seria muito mais limitante, que eu não ia deixar ele né, passear, que eu ia segurar muito ele. Mas, por incrível que pareça, eu estou conseguindo lidar muito bem com isso. Claro, a gente fica preocupada, meu Deus, a sonda, o remédio, mas com outras, né? Eu vejo agora que eu tenho outros filhos, com os outros eu fico a mesma coisa. Será que comeu? Será que não está aprontando? Só é uma preocupação diferente, mas é a mesma coisa. Então eu acho assim que eu estou sabendo lidar muito bem com isso. Até ele nem sabe, né? Mas provavelmente ele vai ouvir, que ele está me ouvindo. Dia 1º ele vai participar do acantonamento na escola, ele vai dormir na escola com os colegas. E assim, se você perguntasse para eu, mãe, de 8 anos atrás, eu ia falar nunca. Ainda mais Não. com as condições.
A Ana, Jamais. Mas a Ana de 8 anos atrás não ia deixar. não, eu não falo nem Uh-uh. de 11, de 10, porque era bebezinho, mas, né, não ia. Mas, sim, eu acho que a gente só aprende vivendo. Então, ele só vai aprender a se virar sozinho quando não tiver eu ali para tudo, né? E eu preciso que ele tenha esse olhar, porque com 11 anos, ele ainda está com um olhar muito cor-de-rosa da vida. Eu tento manter. E, às vezes, é bom por um lado, mas, por outro lado, né? Ele tem que amadurecer muito rápido. Aí fica desproporcional. Então, eu acho assim que eu estou lidando bem, que ele está tendo a independência dele. Às vezes é ele que tem mais segurança em mim, que não quer me deixar, do que propriamente eu esteja, né, segurando. Eu achei que seria totalmente o contrário. Que ele ia querer me largar e eu ia querer agarrar ele de volta. Muito interessante isso. Muito interessante, muito legal mesmo. E uma coisa que eu lembrei agora, questão de puberdade precoce, ele teve. Porque eu já ouvi, sempre ouvi de médicos lá, quando eu era mais novo, que mielo tem puberdade um pouco antes. O caso dele é um desses, e começou antes, como que foi, como que ele percebeu, como você percebeu que ele percebeu essas mudanças que estavam acontecendo nele. Você conseguiu falar um pouco disso? Sim. Ele tem, mas ele não faz uso ainda, né, de nada para controlar essa parte, porque como é muito medicamento com várias funções diferentes, a gente está tentando filtrar a necessidade. Tanto que para o TDAH mesmo ele não usa nada. Então, mas não foi tão precoce, não foi tão, como eu digo, porque muitas vezes quando vem precoce, né, a puberdade, ela vem muito rápida. Quando você vê, né, você não. Exato, já foi. E ele não, ele parece que foi ligado no áudio do WhatsApp 1.5, sabe? Só vem um pouquinho mais rápido. Mas deu para acompanhar. E assim, os médicos falam que ainda está, né? Está vendo alguns quesitos que físicos mesmo, que está diferente, mas assim, a gente está indo, né, por prioridades, porque é muita informação, às vezes, para trabalhar, né? Então, no momento, o que está, digamos assim, na visão dos médicos é a bexiga e o rim, e esse trabalho está sendo mais secundário porque nele não fez tanto, digamos assim, tanta diferença física, digamos, questão emocional, hormonal. Foi mais rápido, mas não tanto. Entendi. E essa experiência que você falou do acantonamento que ele vai agora em dezembro, é a primeira vez que ele vai ficar um tempo fora de casa sem você por perto para olhar, ou ele já tem o costume de sair com uns amiguinhos por aí? Como que Os é? amiguinhos, não. Com os amiguinhos eu tenho uma coisa que eu aprendi de família, que eu acho errado, mas é aqueles padrões que você não consegue mudar, né? Porque eu sei que é errado, porque para mim fazia falta quando eu era adolescente. Eu prefiro todos na minha casa. Então, traz quantos amiguinhos quiser na minha casa, mas eu não sou a mãe que deixa, independente da criança ficar saindo, a não ser casos específicos, passear e tal, mas ainda não é a questão dele, porque a amizade principal dele é com os irmãos, né? Que ele tem, porque até isso ele tem uma dificuldade de no fazer amigos. Eu não sei qual é exatamente, mas assim, adulto ele desenrola muito bem. Agora, com crianças, parece que ele precisa ser aceito de uma forma mais específica e ele não consegue. Então já aconteceu dias dele começar a chorar porque a criança não queria ser amiga dele. E eu tentar argumentar racionalmente que é normal, que às vezes a criança lá, não sou mais sua amiga, mas que é amiga, né? É o momento ali da explosão. Mas para ele doer muito mais. Então eu acho que ele se fecha um pouco nisso. Então, nas questões de amizade, ele não tem muito isso de querer sair. Mas ele sai, por exemplo, fica na casa das tias, vós, posa, às vezes fica final de semana. É bem
Mas eu acho que está sendo parte de um processo, assim, Uhum. porque até então ele não ficava sem mim e agora está indo aos poucos, primeiro nas pessoas mais próximas, porque ele tem aquisito da sonda, e a sonda não pode qualquer pessoa, né? A pessoa tem que saber minimamente como que é, como Uhum. que é lidar. E às vezes a pessoa mesmo que quer levar ele fica com o pé atrás por causa disso. Então, às vezes é um preconceito geral, entendeu? São várias coisas que impedem. Uhum. Mas ele tá indo, e a professora me mandou esse recado, que apesar dele não fazer parte da turma mais, como ele fez o ano inteiro, ela convidou e eu falei, não, tranquilo, é por pouco tempo e é perto de casa, mas só a experiência de estar no meio já vai ser muito diferente para ele. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que até ver algumas perguntas aqui. Vou começar pela que apareceu por último e depois eu vou para a primeira. Ele já faz sonda sozinho ou não? Ou ele precisa de alguém que passe sonda nele ainda? Ele sabe fazer sozinho, essa é a resposta, mas que ele faz sozinho é muito raro. Porque, assim, Entendi. mesmo que ele faça sozinho, eu tenho que estar olhando, porque como ele tem o TDAH, ele esquece de passar o álcool, aí ele esquece de pôr a pomada. Então, assim, ele precisa da mecânica por muito e muito tempo para depois eu poder confiar e deixar ele lá, faça sozinho. Uhum. Mas, sim, ele sabe, ele não tem Tá. dificuldade nenhuma. Se você der os comandos, ele faz. É só uma questão mesmo do cuidado e da Sim. questão dele estar mais tempo com ela fixa do que de 3 em 3 horas. Mas, sim, ele já está na fase de fazer sozinho. Se tivesse dado tudo certo, ele já estaria. Entendi. A pergunta era essa: com que idade aprende a fazer sozinho? Então depende muito, né? É questão, mas às vezes a Depende pessoa. muito. Sim. Eu, Eu já conheço eu, crianças com 6 anos fazendo sozinha. sim, Então, acho que é muito pessoal. 7 anos. Olha ali, ó. então, depende muito. Né? Eu comecei sozinho mesmo, devia ter uns, sei lá, uns 11, 12 por aí, mas é o caso dele. Eu sabia como fazer desde os 8, mas Sim. não fazia sozinho, por que não? Né? Porque Até de não, uma forma. exatamente, por que não? Tipo, aí chegou um momento que fala, deixa eu passar, vai. Aí eu fazia, mas assim, você aprende a fazer de olhar os outros fazerem você, né? É bem por Já aí. acostumado. E aqui é uma pergunta que talvez Ellen possa responder. Se no caso das meninas, a puberdade pode vir antes também. No meu caso, veio antes. Pô, então acho que deve ser um E padrãozinho. veio no modo ali áudio do WhatsApp 2.0. Quando você vê, já foi tudo e você que lute. Eu que lute. Mas a doutora Tati tá me ajudando muito nessa questão agora. Ah, legal, boa. Antes tarde que é mais tarde, né? Sim, claro. Exato, né? A Daiane falando aqui, a Laura está acompanhando com a endócrino por causa da puberdade precoce, como está com quase 11 anos, mas não está tratando com medicação. Então às vezes não precisa ainda. Quase o Foi mesmo o meu acompanhando. caso. Foi o meu caso. Teve a puberdade adiantada, mas eu nunca tratei com medicação. Precisa só, porque até talvez tenha que fazer, né? Mais dia, menos Não, dia, o que eu até acontecer. tenho alguns casos, mas eu acho que é visto muito assim, uma criança que, né, que já não está acostumada com o processo difícil, né, dessa questão, aí sim, mas no caso deles, que tem tanta coisa pior para se preocupar, eu acho que os médicos deixam ali para, né, só se der Vai por algo prioridade, né? tanto. Uhum. Vai meio que por prioridade. Eu tinha anotado alguma coisa para perguntar, eu esqueci, mas enfim, vamos lá. Questão de escola para ele, como que foi mais novo, como que está sendo agora nessa fase também em transição. Queria que você falasse um pouquinho para ele também dessa questão de sondar. Você até já falou um pouquinho que ele prefere usar roupa mais larga por conta de disfarçar a fralda. Queria que você falasse um pouquinho do ponto da escola mesmo. Da Pra ele. escola, eu acho que de tudo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Ele começou a ir para o CMEI por ordem médica, né? Ordem, entre aspas, aconselhamento, com 2 anos e meio.
E ali começou os transtornos. Naquela época, ele usava fralda como 98% das crianças que estavam na mesma série que ele. E ele não tinha nada de diferente, nenhum cuidado diferente, nem alimentação. Então, assim, era só em casa mesmo os cuidados diferentes, que era remédio, coisa e tal, consulta. E mesmo assim, ele sofria preconceito por parte das professoras. Foi uma Ê, questão, foi um ano, lasqueira. sim, foi um ano terrível. Eu trabalhava e estudava, aí eu só tinha o final de semana praticamente com ele, né? A gente passava na frente do CMEI e para ir no mercado, esse Pia entrava em desespero, porque ele tinha medo que ele estivesse indo para a escola. Eu fui conversar algumas vezes, mas foi falado na minha cara que se eu não concordava ou não confiava no tratamento das professoras, que era para eu achar um lugar mais adequado. Aí eu Uhum. fiz isso. Achei e realmente começou a melhorar muito. Ele foi para escolas CMEIs, né, no caso, perfeitos, cuidado, com olhar, com cuidado, ótimo. Aí ele entrou no pré. O problema Uhum. dele no pré foi com os coleguinhas, por causa da fralda. Foi ali que ele Ah, começou a ter os primeiros sofrimentos com bullying. E só que, entendi. como as professoras eram maravilhosas, a direção, eles fizeram um trabalho muito grande que no começo do ano ele não tinha um amiguinho e tinha muitos problemas psicológicos. Tudo que ele tinha evoluído cognitivamente, ele decaiu. E no final do ano ele começou digamos assim, elevar de novo, já tinha amiguinhos, mas isso tudo graças às profissionais que estavam presentes. Aí ele foi para o primeiro ano. No primeiro ano ele só existia na escola. Quando no final do ano eu peguei os cadernos dele em branco, ele não evoluiu nada. Foi uma tristeza muito grande para mim. Eu sou da área da educação e você saber que o seu filho está apenas existindo no ambiente é muito complicado. Aí a gente se Uhum. mudou de novo, fomos para uma outra escola maravilhosa, foi onde ele começou a evoluir. Boa. E aconteceu que ele, como ele não estava no mesmo padrão, era em São José, e eu ia me mudar para Curitiba. Então, o que a gente fez? Reteve ele no segundo ano em São José, para assim ele ter um ano a mais para, né, desenvolver. O que Uhum. aconteceu? Veio a pandemia e só atrasamos mais ele. Porque E aí, Ê, pandemia? lasqueirinha. exato, e Casa de Ferreira Espeto de Pau. Atualmente, dessa época, né, desde o segundo ano até hoje, ele está numa escola maravilhosa, com o olhar da direção. Às vezes a gente tem um problema ou outro com um ou outro professor que não entende a questão neurológica e espera que porque ele anda, tem é, as mesmas respostas que uma criança Uhum. dita normal, mas assim, com muita conversa e tal, e com muito empenho das pessoas que têm esse olhar diferenciado, ele evoluiu muito. E Uhum. como a parte cognitiva dele, não a cognitiva, na verdade não é essa a palavra, eu errei. A parte do conteúdo dele está muito atrasado por causa das cirurgias, pandemia, né? Ele está bem comparado, ele não tem nenhuma, como eu posso falar, não tem como ele sobreviver um sexto ano, falando no questão conteúdo, Uhum. com o que ele tem agora. Então, a gente conseguiu recentemente colocar ele na classe especial, que ele pode ficar até 2 anos, e, e daí depois ele volta para o quinto ano, e aí sim ele vai para o sexto. Foi Uhum. também uma decisão dele, né? Eu deixo isso muito claro, porque ele quer ser médico ou cientista. E eu Legal. explico que se você. Uhum, eu acho muito top. E eu explico que se você quer estudar uma coisa que é difícil, você tem que começar desde pequeno. Então, por ele ser, né, ter todas as condições e laudos dele, eles iam só passar ele, independente do que ele tivesse absorvido. E é um Uhum. padrão, infelizmente, uma coisa que me revolta muito é isso. Mas iria acontecer, e mesmo que ele fosse para o sexto ano, ia continuar acontecendo. Uhum. É só ele estar presente no tempo, como se fala, necessário na escola, não ter faltas injustificáveis, ele ia passar. Mas como ele tem essa vontade, eu falei, eu posso lutar para que você tenha mais um tempo para você aprender. E ele aceitou.
Eu achei que seria Uhum. uma resistência dele, porque ele já queria estar no 6º ano. Se ele não tivesse retido um ano, ele estaria no 6º, né? Mas ele aceitou porque realmente ele entende que ele tem o desejo de estudar futuramente e precisa de uma base. Uhum. Então, essa parte foi tranquila. E você perguntou da sonda, da fralda, o que que eu faço? Até ano passado ele tinha uma pessoa que ficava junto, que precisasse trocar, trocava, sonda não, né? Mas eu faço, ele deveria fazer de 3 em 3 horas. Mas nesse intervalo da escola, que é 4 horas, porque eu moro bem pertinho, eu Uhum. conversei com o médico, não teria problema nenhum, eu faço quando ele está saindo de casa e no que ele chega, então a sonda não é tão importante. Mas a fralda, quando eventualmente acontecia algum acidente, ele trocava na escola. Esse ano ele não teve essa pessoa, mas tinha o olhar da direção, das professoras, então sempre achavam alguém para ajudar esse momento dele. Só que ele sofreu muito esse ano com os vazamentos pelo umbigo, né? Que ele tem agora a cirurgia no umbigo. Aí ele olhava, estava encharcado, porque era muito rápido. Uhum. Aí esse constrangimento foi mais complicado, mas também já está passando, a gente já está lidando com isso. E então, basicamente, a vida estudantil dele até agora foi isso. Foi bem complicada, com o olhar das pessoas. Das crianças eu até não falo tanto, porque criança, ela não tem filtro e É. tem bullying com todos os tipos, né? Mas o olhar de alguns adultos que deveriam mediar e que não tem esse olhar é bem complicado. Bem assim, a gente tem que pedir para o Papai do Céu para ele colocar uma pessoa abençoada, porque é muita sorte. Tem pessoas que não sofrem com isso, né? Que tem escolas abençoadas do começo até o fim, mas como ele pelou um pouquinho nessa parte aí, porque é complicado. Lidar com o ser humano é muito complicado. Seres humanos são difíceis. Hum, hum. Alguns fazem questão de ser difíceis às vezes, parece, né? É, Mas, enfim. Já que você acabou de tocar nessa questão da fralda, uma pergunta que veio aqui da Mônica falando, se os colegas dele sabem sobre a questão do uso da fralda e se, na sua opinião, acha que deve abrir essa questão da necessidade dele da sonda e da fralda para a escola e com os colegas, enfim, ou não. eu acho, a minha opinião, os colegas dele, a maioria não sabem. E, e alguns que sabem, foi conversado, né, porque ele sofreu muito bullying, e para que não espalhasse, a gente tentou, né, meio que esconder. Então, por isso ele adaptou as roupas e tal. Mas eu digo que cada caso é um caso, cada escola, cada professora é de uma forma, porque, assim, tem lugares que eu acho que sim, porque ele já teve lugares que todos sabiam e era um olhar diferente, era um cuidado que os alunos tinham, os próprios alunos tinham diferente para não machucar, para medo de derrubar. Então, assim, é muito do lugar que você está, da sorte, infelizmente essa é a palavra, né? Porque não tem um padrão, por exemplo, estou num bairro melhor, vai ter uma escola. Não tem nada a ver isso. É muito da sorte, do ambiente, da direção da escola, é um trabalho conjunto. Então não tem como a gente padronizar isso e falar. A minha experiência no momento é não contar, ele tenta esconder de todas as formas, porque aonde ele está é um lugar bem complicado, os alunos, né? Mas já teve lugares que a gente explanou, que ele ia com a bolsinha para trocar, ele tinha uma bolsinha diferente que ele levava. Uhum. Então vai muito de lugar para lugar, não tem como especificar, porque cada pessoa é uma Exatamente. pessoa. Assim, tipo, do próprio feeling que vocês têm em relação a isso, né? Sim, Realmente sim. a velha história de cada caso é um caso. Não É, tem como. Acho que essa é mas a é bom resposta mesmo. ter essa conexão com várias pessoas para a gente ter esse olhar que não é só com a gente que acontece, né? Então, conversando com todo mundo, a gente descobre. Exatamente. Ellen, para você agora, voltando na questão da Fala. puberdade precoce, é, a questão de lidar com menstruação e sonda, como que se tem algum segredo, alguma dificuldade, enfim, queria que você falasse um pouco Renan, disso só também. fala o comecinho de novo, porque cortou na hora que você foi falar.
da B. Jennifer. E como você, que é mulher, lida com questão de menstruação junto com a sonda? Ou você tem Mitrofanoff nessa questão de período menstrual com sonda? Como que é? Você lembra como você era mais nova antes Ó, de ter Mitrofanoff? Enfim. na verdade, desde que eu menstruei, da minha primeira menstruação até agora, eu sempre tive o Mitrofanoff. Então foi muito tranquilo pra mim. Porque Uhum. eu passo a sonda pelo. Não é no umbigo, é abaixo do umbigo. Uhum. Então eu passo ali, a menstruação vem pelo canal normal, Sim. que eu não vou me atrever a explicar. Não precisa, a gente sabe. Porque Tatiana vai me esganar depois, se eu explicar alguma coisa errada. Tá, Mas, tipo assim, normal. aproveitando para compartilhar, essa é uma pergunta acho que é muito comum que vem de pais e mães de meninas. E essa é uma Fala. pergunta uma pergunta que está no roteirinho das entrevistas que eu fiz para o segundo livro. E assim, das meninas que eu conversei que não têm Mitrofanoff e menstruam normalmente e fazem xixi pelo método normal, vamos dizer assim, Sim, tipo, é questão de realmente fazer higiene da região e mão na bala, não tem segredo. Então, tem higiene segredo. é isso. É isso. Não tem que se Ah, preocupar. negócio lenço umedecido. Pronto, Justo. acabou, tá tudo limpo. Manda Show. bala. Lencinho umedecido salva vidas. Claro. Exato. A Mônica está perguntando se ele tem relação, prova e tempo adaptado para algum tempo diferenciado para fazer provas, algo assim. O Johan, ele sempre, na teoria, vamos colocar aqui, na teoria ele tem um currículo adaptado, tempo diferente, as provas diferenciadas. Na prática não funciona tão bem, eu vejo o meu olhar assim, né, de uma pessoa que entende um pouquinho mais, mas eu não culpo ninguém, não digo que é culpa da professora e tal, porque assim, a sala dele é muitos alunos, ele é muito esperto nos quesitos, por exemplo, ele usa óculos para correção e não para enxergar. Aí ele não quer fazer tal atividade, ele fala que ele não está enxergando, que o olho dele está cansado e que não tem nada a ver com a história, né? A gente luta com as armas que tem. Então, assim, a questão do TDAH bate muito forte com ele. Ele tem uma coisa que ele passou recentemente por uma psicopedagoga para fazer uma avaliação, né, para ele poder entrar na classe especial. E ele tem um quesito, ele consegue ler sílabas, casa, mas dentro da cabecinha ele não consegue montar o casa. Então, são coisas que ele precisava de um olhar mais uma pessoa especializada mesmo que tivesse focada nele. Mas nós moramos, né, no Brasil e a inclusão, ao meu ver, infelizmente, é uma utopia. Então, assim, a gente lida com as armas que tem. Eu tento em casa, mas também em casa do Ferreiro Espeto de Pau não ajuda muita coisa. E assim, eu acho, na teoria, então, ele tem, a resposta é sim, ele tem um currículo adaptado, ele tem provas diferentes, ele tem tempo diferente, mas na questão da a aprendizagem é mais complexa, assim, não é um mundo cor-de-rosa. Então, agora eu espero que com a classe especial ele consiga, porque daí acho que é só 7 alunos na sala dele, então eu acho que a professora vai conseguir ter esse olhar que né, que na nossa época também, com os TDAHs, porque isso eu culpo mais o TDAH do que a Mielo propriamente dito. Se bem que, né, tá andando junto, Então porque 90% que eu tudo conheço junto que é ali. Mielo Tem tem TDAH, acho que até é um brinde, né? Veio brinde na minha É, mais um brinde que a gente cobra à toa. Exato. Tem gente- Então eu acho que é isso. Eu acho que vai muito da escola, da criança, do perfil, mas eles têm direito por lei
sim, o currículo adaptado, e muitas vezes na questão da fralda, eles têm direito muitas vezes não, eles têm direito a um acompanhante para fazer a higiene, só não para sonda, porque para sonda precisa ter uma formação, mas já está sendo obrigado, né, pelo menos aqui no Paraná, para ter pelo menos uma enfermeira por escola para esse olhar, né? Porque tem crianças que não podem passar, por exemplo, 2 horas. Aí a mãe não consegue voltar para o mercado de trabalho, porque não tem, né? É uma só, não tem como ir e voltar. Então, eu acho que sim, cada caso é um caso, mas eles têm direito sim. Boa. Só voltando um pouquinho na questão de menstruação e fins ainda, a mãe da Estela falando que ela estava super apreensiva como que seria a questão do cateterismo com a menstruação, mas tem sido super tranquilo, que como ela cresceu já fazendo a sonda e tendo os cuidados, quando teve a primeira menstruação ela foi sossegado, mas que o que está pegando mesmo é a questão do intestino, porque o intestino, como eu já falei em alguns trabalhos, o segundo para mim, aqui para ele também, são as piores coisas da Miela. O resto a gente se vira, mas o bônus do bônus do bônus. O presente. Não basta todo o resto, né? Não. Sempre pode melhorar. Sempre. A Luciane falando que em relação a essa questão de menstruação ainda, é só realmente reforçar um cuidado com a higiene. Que bom que você está aprendendo bastante com a live aqui, Mônica, a gente fica feliz por isso. Gente, estamos perto de encerrar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, mandem nos comentários. Elis também, se quiser falar alguma coisa, quiser acrescentar algo. Ana não, também. Então, eu tô deixando você perguntar aí que eu quero perguntar no final. E ela, Manda bala, então. Ela já até sabe o que eu vou perguntar. Pior que não então sei. Pergunte. Tô de gaiato. Como você descobriu o segundo mielo na sua vida? Então, na verdade, o segundo mielo ainda não é mielo propriamente dito, né? É espinha bífida oculta. Eu tenho um meio-irmão, né? Ele é meu filho do coração, mas biologicamente ele é meu meio-irmão e ele é 1 ano mais novo que o Johan. Eu não vou dar muitos detalhes, que é uma história bem complexa, mas ele veio morar comigo com 5 anos e ele tinha problemas com o intestino e de incontinência urinária. E os médicos falavam para mim, eu ia em psicólogo e médico falavam que era psicológico, tudo psicológico nessa vida. Tudo psicológico. Durante um bom tempo. Que ódio! Que ódio! Durante um bom tempo, eu engoli essa história, mas sabe, quando você tem uma certa experiência, você sabe quando é ou não psicológico. Você vê que a criança deu a vontade, ela não consegue chegar até o banheiro, não é psicológico. Né? Psicológico é fazer xixi na cama, essas coisas. Ao meu ver, leigo. Né? Não estou aqui também enfatizando, mas ao que eu conheço como leiga é isso. Aí o que aconteceu? Por ser tão psicológico, eu consegui um encaminhamento para o HC e ele tinha um quesito de fimose que não seria operável, mas que deu a entrada, porque o médico que encaminhou entendeu a minha preocupação e falou assim, então vamos encaminhar, que daí eles os mesmos médicos do Johan e pode ser, né, que se não for, venham um olhar diferente aí. Aí ele começou, e só que as primeiras consultas com os primeiros médicos, eles falavam também que era psicológico e que ia tratar só a questão da fimose e encaminhou para o psicólogo e tranquilo. Mas ele aparentemente foi piorando essa questão. Era muito constipado, mais até que o Johan, por incrível que pareça, o intestino dele é pior do que o do Johan. Porque, às vezes, com o PEG da vida, o lactulona da vida, ele ainda não evacua direito, ou evacuou da diarreia demais, então é um intestino bem complicado. E a questão da bexiga, né, hiperativa. Aí, um dia, numa outra consulta, que era, acho que eram os dois juntos, na cirurgia pediátrica do HC, um médico maravilhoso, né, que é um dos que acompanha o Johan, eu expliquei o caso. Daí ele falou assim, mas o que ele é do Johan? Daí eu falei, biológico, ele é tio,
né? Ele é irmão do coração, mas biológico eletivo. Então, assim, ninguém pediu um raio-x, alguma coisa para ver se ele não tem espinha bífida oculta, porque esses sintomas, espinha bífida oculta é um grau bem mais leve da mielo, mas que sim, pode ter alguma sequela na bexiga, no intestino, ou até mesmo na coluna mais tarde, mas que não é uma, né, não é uma coisa visível, não são problemas tão visíveis. Aí, o que aconteceu? A primeira coisa que ele fez, que ele, no longo desses 2 anos que a gente está tentando fechar o diagnóstico, ele fez acho que uns 4, 5 raios-x, e do intestino ser tão complicado, eles não conseguem ver se tem lesão, porque o intestino está sempre cheio, não importa se está um laxante. E ele fez uma urodinâmica, se eu não estou enganada, que é o exame com as 2 sondas. Então, a urodinâmica. Legal. Nossa, agradabilíssimo. Super confortável. Sim, que o Johan, que faz desde que nasceu e faz sonda, nunca reclamou, né? Reclamava de um desconforto, mas ele traumatizou. O medo dele de usar sonda, ele ficou 5 horas sem ir no banheiro com medo porque ardia, né? Não é uma coisa que fica confortável. E aí o que aconteceu? Ele fez e deu, que ele tem bexiga neurogênica e hiperativa. E o que faltava para laudar? Só que eles consigam ver a coluna para ver lá a lesão. Aí, estamos há 1 ano na fila de espera da ressonância, graças a Deus agora saiu, vai ser no próximo dia 4 de dezembro, só para assinar os papéis, porque os remédios ele já toma os mesmos que o Johan. A questão óssea, ele tem muitas dores, igual o Johan tem. Muscular também, só que ele é muito magro, então o que os médicos atrelavam? Ao crescimento, então não tinham esse olhar que poderia ser alguma outra coisa, mas agora sim, só falta o laudo mesmo, porque o resto tá, só falta a foto da lesão, que o resto já está sendo tratado. Aí, ó. Só falta confirmar. Pra quê? Só falta. Pra que quando se tem 2? Pra quê, né, gente? É um brinde. Já conhece mesmo. Você já sabe como que é o rolê, então vai mais um pra você. Ótimo, né? Toma aí mais um. Exatamente. Tomara que pare por aí, né? Por favor. Porque então é uma chave genética. Não tinha... Um é pouco, 2 é bom, agora 3 é demais. 3 é demais, exatamente. Chega. Chega que senão eu vou começar a comprar tinta de cabelo. Né? Chega. Os cabelos vão branqueando de vez. Bom, gente, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, Ellen? Ou era só essa surpresinha pro final? Era só essa surpresinha pro final que você não lembrava. Eu tinha uma vaga lembrança. Eu falei, cara, vaga lembrança, mas não lembrava muita coisa. Agora você falou, lembrei. Lembrou, né? Agora eu lembrei do resto da história. Porra, não. Bom, mas então é isso, gente. Então é isso. Estamos encerrando por aqui. Obrigado, Ana, por ter topado, por ter dividido essa história, contado um pouquinho dessa experiência, dessa fasezinha tão legal, que é a famosa aborrecência. Mas a gente vai sentir falta, né? Porque eu sinto das fases anteriores, então eu vou sentir falta dessa também. Vai. Depois vai. Renan, sobre um parênteses. Obrigada, Marcinho. Tu era chata, Ana, quando o Johan era pequeno. Puta que la vida. Eu era. Não posso julgar. As pessoas pegavam ele e já ficava assim, ó. Ele chorava, só eu que balançava. Doidinho. Era chato. Coitado. Né? Era. Mãe, instinto materno. Maluca na cabeça. Mas ela não mudou muito, não. Continua chato e doidinho. Muito que bem. Muito bem. Né? Beleza. Faz parte, acho que faz parte. As melhores mães são assim. Mãe. Mãe só muda o endereço. Mesmo. Exato. CPF e o endereço. Exatamente, é tudo igual, não adianta. Tá tudo bem, é isso. E é isso. Bom, gente, como eu disse, estamos encerrando aqui. Obrigado, Ana. Valeu, Ellen.
Bom, Tamo- obrigada, gente. Falou. Obrigada a todo Próximo. mundo que estava aí. Valeu. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou pergunta, que interagiu. Semana que vem tem mais. Vamos divulgar quando for a hora. Não sabemos como vai rolar ainda. Mas vai rolar e Caixinha de a gente avisa Alguma vocês. coisa. Não, vai Alguma rolar coisa vai ter. alguma coisa. Alguma coisa vai ter. Sexta-feira. Vamos ver. Obrigada pelo A gente vai- convite, gente. Foi uma honra para mim. Muito obrigada. Legal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês. Bom final de semana. Bom Boa descanso. noite. Tchau. Até. Tchau, Igualmente. tchau. Tchau.